Fala, jovem investidor, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje iremos comentar sobre esse fato relevante anunciado pela Klabin sobre o fim do projeto aqui da Puma 2. Então eles concluíram o projeto onde tem a capacidade aqui na maquinária da produção de papel cartão com a produção de capacidade de 460 mil toneladas. E aí vamos estar comentando sobre a expectativa do caixa da empresa e também sobre dividendos para 2023, além disso de observarmos a margem de segurança para vermos se vale a pena investir ou não. E antes de comentar sobre isso, gostaria de convidar você a se inscrever no meu canal. O canal irá comentar sobre resultados trimestrais das principais empresas listadas na bolsa e também trazer notícias do mercado financeiro. Então é muito importante que você se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo. Então, vamos para o vídeo. Já observando aqui alguns destaques, antes mesmo do projeto da Puma 2 ser concluída, onde quando eles anunciaram o resultado do primeiro TRI, tinha apenas 92% do projeto concluído. Então, esses resultados nem contemplam aqui nas receitas o projeto da Puma 2, e que de fato foram resultados bem interessantes. A sua EBITDA ajustada alcançou 1,9 bilhões, o que representou aqui um aumento de 13% em relação ao primeiro TRI de 2022. A receita líquida chegou aos patamares de 4,8 bilhões de reais, que foi um crescimento de 9% em relação ao primeiro TRI de 2022. O fluxo de caixa livre, o yield ajustado, foi de 20,6%. E, de fato, é um indicador muito interessante, onde representou aqui 4,6 bilhões de reais nos últimos 12 meses. E o retorno sobre o capital investido é um dos maiores já obtidos aqui pela empresa, de 19,4% nos últimos 12 meses. O endividamento também da empresa caiu bastante em relação ao primeiro TRI de 2022, chegando aqui aos patamares de 2,6 vezes a dívida líquida sobre sua EBITDA. Então, de fato, isso representa que em menos de 3 anos a empresa consegue quitar todas as suas dívidas através do seu forte fluxo de caixa. E isso aqui no indicador dolarizado. Então, de fato, são resultados muito expressivos, muito bom. Imagine agora com a conclusão das obras da Puma 2, e isso vai incrementar muitos receita no seu caixa e também vai fazer com que tenha receitas mais previsíveis. Aí, pegando aqui os resultados do primeiro TRI 2022, a gente vê que a receita líquida cresceu 9% em relação ao primeiro TRI de 2022 e o seu caixa também cresceu fortemente. A margem EBITDA cresceu de 39% para 40% em relação ao primeiro TRI de 2022 versus o primeiro TRI de 2023 e, se a gente observar, saltou 13%, chegando aqui aos patamares de 1,9 bilhões de reais em relação ao primeiro TRI de 2021, que reportou 1,7 bilhões de reais da sua EBITDA. E aí, se a gente pegar para o segmento, em celulose, a gente vê que a receita líquida ela cresceu em relação ao primeiro TRI de 2022, porém apresentou uma leve queda aqui em relação ao quarto TRI de 2022 de apenas 6%, nenhuma bronca nesse sentido. A EBITDA ajustada ela cresceu incríveis 42% em relação ao primeiro TRI de 2022 e mostra um crescimento forte aqui do caixa no segmento de celulose, que vai diminuir a sua exposição com o projeto Puma 2. Aqui no cartão, no papel cartão, o que a gente vê é que a receita líquida cresceu 11% em relação ao primeiro TRI de 2022, o preço líquido também por tonelada cresceu 8% em relação ao quarto TRI de 2022 e 14% aqui em relação ao primeiro TRI de 2022. E com um projeto Puma 2, que a gente vai observar nos próximos slides, a gente vai ver um volume de vendas nesse segmento aumentando exponencialmente e, de fato, vai incrementar bastante receitas previsíveis aqui na empresa. E com esses projetos já concluídos, a gente vai observar que a dívida líquida ela vem diminuindo. Se a gente pegar o primeiro TRI de 2020, a dívida líquida sobre EBITDA era de 4,7 vezes. Isso pegando aqui em relação ao dólar. E aí, de fato, a gente vê essa dívida, essa alavancagem caindo, chegando aqui aos patamares de 2,6 vezes a sua dívida líquida sobre EBITDA, um indicador muito abaixo do que já vimos lá atrás, que foi no primeiro TRI de 2022. Então, de fato, a empresa está com a dívida bastante controlada em relação aos anos anteriores, que já teve aqui 4,6, 4,7 vezes sua dívida líquida sobre EBITDA. Então, de fato, a empresa está bem tranquila nesse sentido, com um caixa aqui de 7,1 bilhões de reais e uma dívida bruta de 28 bi e dívida líquida de quase 21 bilhões de reais para o longo prazo. E aí, se a gente pegar o calendário de amortização, o que a gente observa é que em 2023 eles têm aqui que honrar 1,7 bilhões de dívida e aqui uma dívida tranquila, tendo em relação ao forte caixa que a empresa possui. Então, 2024, 2025 e 2026 não será nenhuma bronca, tendo em vista o caixa atual da empresa. Então, imagine a empresa gerando mais caixa, com o projeto Puma 2 concluídos, vai aumentar com certeza ainda mais esse forte fluxo de caixa. Então, essa dívida aqui
não será nenhum problema para a empresa. Provavelmente a empresa vai pagar o payout mínimo dos seus lucros, distribuindo dividendos para os seus acionistas em 2029, onde terá uma dívida bem alta para honrar de 5,7 bilhões, porém, como falado anteriormente, nenhuma bronca porque o seu forte fluxo de caixa deve aumentar, e então a gente vai ver a EBITDA ajustada aí crescendo ano após ano. E aí, se a gente observar, a Klabin, ela não distribui os seus dividendos através do lucro líquido, mas sim sobre sua EBITDA ajustada, e é em torno de 15% o payout mínimo para 25%. Então temos que levar em consideração nos nossos cálculos sempre a EBITDA ajustada e não o lucro líquido da empresa, porque essa é a política de dividendos aqui da Klabin. E se a gente observar então, essa alavancagem deve diminuir ainda mais, porque os recursos para investimento em Puma 2 foram concluídos, então a partir do segundo tri, a gente não deve mais ver esse gráfico aqui de investimentos, e a gente vê então a continuidade operacional dos investimentos de manutenção de 2,2 bilhões de reais. E aí, de fato, a empresa vai ter então maiores receitas, maior fluxo de caixa, maior lucro, endividamento menor e também de recursos aqui destinados a investimento, a CAPEX, diminuindo. Então a gente vai ver eficiência, maior eficiência e maiores lucros crescendo aqui na empresa consequentemente. E aí, se a gente observar, a empresa ficou impedida de distribuir dividendos em 2020, porém, quando ela retomou a distribuição em 2021, 2023, 2022 e agora 2023, a gente vê o dividendo yield crescendo porque a quantidade de dividendos sendo distribuída também está crescendo na mesma proporção e as cotações não vêm acompanhando isso, por mais que nos últimos 2 dias tenha aumentado aí um pouquinho a apreciação dos papéis. E aí, nesse primeiro tri de 2023, ainda não tinham encerrado aqui o projeto Puma 2, então eles mostraram esse slide, onde eles mostram que o total de investimento aqui é de quase 13 bilhões de reais, e esse aqui é o maior investimento já realizado pela empresa, porque a empresa ela visa aqui ter mais previsibilidade nos seus resultados. Então, se a gente observar, se esses investimentos de fato estão fazendo sentido para a empresa e trazendo retorno, a gente observa que o retorno sobre seu capital investido é o maior nos últimos 10 anos aí. Então, desde 2010, a gente vê um retorno de 6,3% e agora, no primeiro tri de 2023, um retorno de 19,4%. Se pegarmos aqui a média de 2020 a 2023, ou seja, nos últimos 3 anos, a gente tem um retorno sobre capital investido aí de 18%. Então, de fato, vale a pena sim. Todo o investimento da empresa está valendo a pena e está trazendo excelentes retornos à empresa e, consequentemente, levando valor ao acionista. E aí, se a gente pegar esses investimentos, vai diluir a exposição em celulose, que antes, em 2021, era mais de 50% do volume de vendas aqui da empresa. E se a gente observar em 2022, já correspondia apenas a 49%. E com o encerramento do projeto Puma 2, vai aumentar em 450 milhões de toneladas o volume de venda, e aí a gente vai ver então exposição em celulose de apenas 27% em até 2025 do volume de vendas. Então, de fato, a gente vai ter receitas previsíveis dentro da Klabin e não vamos ter mais aquela oscilação e imprevisibilidade aqui nas suas receitas. Consequentemente, a empresa deve melhorar bastante os seus fundamentos. E aí, se a gente pegar o balanço patrimonial da empresa, ela entregou valor ao seu acionista nos últimos trimestres. Então, se a gente pegar ali em março de 2022, o valor patrimonial da empresa líquido era de 8,6 bilhões de reais. Em dezembro de 2022, ou seja, no encerramento do quarto tri de 2022, observamos que o patrimônio líquido da empresa era de 9,5 bilhões. E agora, no primeiro tri de 2023, o patrimônio líquido da empresa é de 10,6 bilhões de reais, entregando, no médio a longo prazo, valor para o acionista. E aí, basicamente, se você quiser saber como calcula, então, o valor patrimonial por ação, basta pegar esse valor total e dividir pela quantidade de papéis que você vai obter esse indicador. E aí, no demonstrativo dos resultados, o que a gente vai observar é que o lucro líquido, então, apresentado no primeiro tri de 2023 foi de 1,2 bilhões de reais. E se compararmos ao quarto tri de 2022, foi um aumento absurdo aqui, onde reportou 789 milhões. Se a gente observar, então, foi um acréscimo aí de 60%. Então, cresceu bastante aqui o lucro líquido em relação ao quarto tri de 2022. Se pegarmos em relação ao primeiro tri de 2022, que foi reportado 874 milhões de reais, foi um crescimento de 44%. Então, de fato, o primeiro tri de 2023 foi muito bom para a Klabin. Imagine agora com o encerramento do projeto Puma 2, que a Klabin deve incrementar suas receitas a partir do terceiro tri de 2023, porque no segundo tri de 2022 encerra nesse mês de junho, então a gente vai ver de fato aqui
incremento nas suas receitas a partir do terceiro TRI. Então a empresa tem tudo para entregar. E aí, realizando conta de padeiros, onde a gente pega ali o resultado do primeiro TRI e tendo a expectativa de que isso aconteça para os próximos 3 trimestres, que ainda falta anunciar no ano, a gente observa um lucro líquido aqui, então, sendo reportado pela Klabin de 5 bilhões de reais. Em relação às cotações atuais, a gente tem, então, um PL, ou seja, preço sobre seus lucros, de 4,72 vezes. Isso quer dizer que em menos de 5 anos, você consegue reaver todo o seu capital investido na Klabin, através de apreciação do papel, mais dividendos. Então, de fato, é um curto prazo de tempo aqui para você obter todo o seu capital investido através da compra dos papéis da Klabin a esses preços de R$ 4,25. Se a gente pegar, então, o dividendo yield e calcular mais ou menos quanto estamos dispostos a receber, e fiz aqui uma simulação de 2 cenários, ou seja, no cenário mais pessimista, de 15% de distribuição de dividendos em relação à EBITDA ajustada, e também no cenário otimista de 25%, que é o que deve acontecer nesse ano por ter aqui uma dívida tranquila de poder amortizar. Então, provavelmente será o cenário 2 aqui, que irá acontecer no ano 2023, no ano 2024 e no ano 2025 consecutivamente. E aí o que, é que a gente vai observar? Que a EBITDA ajustada será de 7,7 bilhões de reais. Em relação aos 15% mínimos, a gente está falando então de uma distribuição de dividendos de 21 centavos para o seu acionista. Isso representa aqui 4,94% de dividendo yield em relação às cotações atuais. E se a gente pegar o máximo, que provavelmente é o cenário que irá acontecer, que é 25% de distribuição da EBITDA ajustada para o seu acionista, isso representa aqui quase 35 centavos de dividendos. E se pegarmos o dividendo yield, ou seja, em relação às cotações atuais, a gente tem um dividendo yield, então, de 8,13%. Na minha regra, por exemplo, eu estou disposto a receber de uma empresa, no mínimo, 7,5% de dividendo yield. Então, nesse caso, a Klabin aqui está bem interessante em relação ao retorno sobre o dividendo que ela irá pagar. E aí, se a gente pegar, então, o valor intrínseco, a gente vai calcular, então, se vale a pena ou não. E aí, só para mostrar que esse crescimento da EBITDA nos últimos 13 anos consecutivos, ela vem crescendo ano após ano. Então, é de se esperar que, no longo prazo, o forte fluxo de caixa da empresa, ou seja, a EBITDA, ela cresça ano após ano. Então, quando chegar o momento de a empresa provavelmente reduzir aqui o pagamento de dividendos em 2029, o fluxo de caixa da empresa já vai estar muito interessante, ainda mais com esse projeto concluído da Puma 2. Então, de fato, será um retorno absurdo que a empresa vai ter, aumentando então a sua previsibilidade nas suas receitas e entrega de resultados também para o seu acionista. Aí pegando então aqui a margem de segurança em relação ao valor intrínseco, porque a gente já viu que o preço teto está bem interessante, distribuindo aqui mais de 8% de dividendo yield para 2023, essa é a expectativa. E em relação ao valor intrínseco, o que é que a gente observa? Calculado então esse valor intrínseco, já realizando a taxa de desconto de 15%, um valor intrínseco final de R$ 4,97. Em relação às cotações atuais de R$ 4,25, temos uma margem de segurança de 17%. Isso mostra que, ao adquirir o papel a R$ 4,25, você está tendo aqui uma taxa de desconto de 17% em relação ao seu valor intrínseco. Então, de fato, o papel está barato, mas ali não contempla a minha regra de investimento, que diz que o papel deve ter, no mínimo, uma margem de segurança de 30% para os papéis que pretendo ficar para o resto da minha vida, que, no caso, a Klabin é esse tipo de papel. Então, nesse momento aqui, fico apenas observando, e se caso a Klabin venha cair os seus papéis a R$ 3,25, por exemplo, ou até R$ 3,50, a gente vai ver então a margem de segurança interessante aqui de 42%. Aí, de fato, vou estar provavelmente aproveitando essas oportunidades. Lembrando que eu dou sempre preferência aos papéis que já estão na minha carteira. Então, por isso que a Klabin e a Neo Energia, por exemplo, quando estavam interessantes, não entrou na minha carteira, porque o Bradescão estava muito interessante, com margem de segurança aqui de quase 50%, chegando a ser negociado aqui abaixo dos R$ 13, a R$ 12,60, por exemplo, e estava com 46% de margem de segurança. Então, dou preferência sempre para as ações que estão na minha carteira. E aí, quando, de fato, as ações que estão na minha carteira não têm margem de segurança atrativa, aí sim vou buscar novas oportunidades. Então, era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal, deixa aquele like e até a próxima.